Ele olhou para as costas de Solta. Ele não podia acreditar que um monstro que mal conseguia lutar contra ele sem ajuda naquela época já havia se tornado alguém que poderia dominar um pequeno pedaço de terra em Imperium. Solta já era capaz de matar alguém que quebrou a primeira grande algema, enquanto permanecia no nível da primeira algema todo esse tempo. Embora estivesse perto de chegar à segunda algema, não era comparável à velocidade de crescimento absurda de Solta. Mesmo Alice, Franklin e os outros também tiveram velocidades de crescimento inacreditáveis. Alguns deles já o haviam superado. Talvez, a decisão de minha senhorita esteja certa. O ancião Ami disse interiormente. Ele não pôde deixar de pensar em seu amigo que faleceu, o ancião Guan. O ancião Guan apoiou Solta desde o início. Ótimo! Iremos para lá imediatamente. Disse Solta. E se houvesse uma força maior aqui? Ele não poderia lutar descuidadamente, já que sua ação agora seria considerada como a ação dos campeões de Atena. Ele tinha certeza de que várias facções por todo o continente já sabiam que os campeões de Atena estenderam as mãos para terras que não lhes pertenciam. Um movimento errado como mais uma esticada de território seria tratado como uma marcha militar pelos grandes países mais próximos. Mesmo as outras terras santas apontariam o dedo para o Olimpo. A única razão pela qual estavam deixando os campeões de Atena ficar no Salão das Planícies era porque impediram o despertar do imperador sem divindade. Se o imperador sem divindade realmente rompesse seu selo, então as outras terras santas e grandes países não tolerariam tal ação do Olimpo. Eles estavam deixando os campeões de Atena ficar com o Salão das Planícies por impedir que um deus saísse do controle. Bem, Solta também sabia que se o Salão das Planícies fosse uma terra cheia de recursos, então uma guerra realmente iria estourar. O equilíbrio entraria em colapso assim. Era mais fácil causar uma guerra do que impedir uma de acontecer. Uma guerra em maior escala que envolvesse um deus era algo que Solta evitava agora. Ele poderia lutar contra especialistas de alto nível com seus trunfos, mas isso era apenas temporário. Solta virou a mão e olhou para o sistema. Ele tinha a carta da bênção do imperador que foi adicionada aos seus trunfos. Ele não usaria isso a menos que a situação fosse o pior resultado possível, sem saída, mesmo depois de usar todas as suas habilidades e equipamentos. Além disso, ele tinha a cartão do Bland que poderia usar se alguém de um nível totalmente diferente aparecesse. Se ele não derrotasse o imperador usando seu arquétipo naquele momento, ele seria forçado a usá-la. Seu poder como Bland facilmente desmantelaria a Yencha até virar pó. Não era um bom momento para usá-la, pois poderia usá-la para sobreviver a um ataque direto de um deus ou Lorde Monstro. Portanto, usá-la contra um receptáculo de um deus que nem sequer tinha o poder de um Reino da Liberdade seria um desperdício. Por sorte, deu tudo certo sem usar a carta. E então? Há um novo título. Lorde Vencedor. Foi um título que foi dado a ele depois que impediu o despertar do Senhor do Salão das Planícies, o Imperador sem divindade. Dá a ele um aumento de 20% em seus atributos ao lutar dentro do território de seus inimigos. Era um título muito bom para ele, já que preferia levar a batalha para o território de seus inimigos. O líder do clã das bruxas, Rovan, herdeiro do Lorde Rastejante, ou antepassado do grande Império Estelei. Solta lutou contra a maioria de seus inimigos anteriores em seus territórios, então este título seria uma grande ajuda para ele. Ele olhou para seus títulos. Dominador de cidade, regente do submundo, limpador do labirinto, 13º zodíaco e Lorde Vencedor. No total, já conquistou 5 títulos desde que chegou a este mundo. Sovós. O Salão das Planícies era apenas um pequeno pedaço de terra em todo o continente de deuses, mas uma única região no Salão das Planícies já era tão grande. Solta pensou que 2 vales da mina poderiam ser encaixados dentro desta vasta região. Era esperado do maior continente de Imperium. Apesar de ter um terreno enorme, Solta não sentia nenhuma ameaça vindo dele. Ele ainda não baixou a guarda, no entanto. Era melhor ser cauteloso. Solta, ancião Ami e o resto desceram do céu. Eu pensei que haviam fechado suas fronteiras, disse Solta enquanto olhava ao redor. Isso é o que diz o relatório, mas parece diferente agora, respondeu o ancião Ami. Não consegui sentir nenhuma forma de vida ao nosso redor.
Solta achou estranho não conseguir detectar sangue dentro do alcance de sua habilidade. Parecia que este era um lugar abandonado. Até pequenos insetos ou formigas haviam desaparecido e isso só tornava este lugar mais estranho. Solta olhou para a esquerda e para a direita antes de dizer, siga-me, vamos em frente até encontrar alguém com quem possamos conversar. O grupo avançou enquanto observava silenciosamente os arredores. A área estava enevoada e a luz do sol mal chegava ao solo. As árvores eram numerosas e cada uma delas tinha em sua maioria uma altura de 20 a 30 metros. Elas estavam mantendo toda a área úmida. Depois de percorrer vários quilômetros, Solta finalmente detectou sinais de vida. Era uma pequena aldeia com uma população de 200 pessoas. Seu nível de poder era baixo, pois seu especialista mais forte estava apenas no rank B. Se não fosse pelo aumento na densidade de mana, esse especialista provavelmente não seria capaz de alcançar o rank B. O que estão fazendo? Os superiores da tribo unificada abandonaram o bosque terrano? Solta murmurou enquanto observava a aldeia. Ele levantou a mão e apontou para a aldeia. As bruxas assentiram enquanto corriam em direção à aldeia enquanto escondiam sua presença. Eles iriam se esgueirar e investigar se havia algo de errado. Seus níveis de poder eram maiores do que os dos aldeões, então não teriam problemas para se esgueirar, a menos que houvesse um tipo sensorial entre os aldeões. Alguns minutos se passaram e as bruxas voltaram. Eles relataram que não havia nada de errado com a aldeia. Eles também ouviram que os aldeões estavam falando sobre a guerra e como suas vidas poderiam ser tiradas assim que os inimigos os invadissem. Guerra! Solta esfregou o queixo. Talvez estejam falando sobre a guerra contra as forças do Vale das Minas. Disse o ancião Ami. Isso é possível porque sofreram uma derrota. Eles retiraram todas as suas forças e as concentraram em seu acampamento base, deixando as outras aldeias em paz. Solta assentiu. Após a guerra contra o Vale das Minas, a tribo unificada perdeu vários no Reino das Algemas. Foi uma grande baixa do lado deles e seus poderes militares diminuíram tremendamente por causa disso. Tudo bem, vamos procurar outras aldeias. De preferência, uma mais forte. Solta disse a seus homens. O grupo avançou mais uma vez. Eles deixaram a aldeia sem que ninguém soubesse. Os aldeões não sabiam que um grupo de pessoas que poderia facilmente destruir sua aldeia havia partido. Depois de viajar por alguns minutos, Solta e o resto pararam de se mover. Eles sentiram um grupo de pessoas correndo em alta velocidade. Sou vós. Volte e vamos matá-la de forma indolor. Um homem de 2,5 metros com 4 braços disse gargalhando. Atrás dele estavam 3 outros de sua própria espécie. Eles estavam seguindo uma garota com um par de chifres de cabra na cabeça. Não, eu nunca vou me permitir ser capturada por pessoas como você. A garota disse enquanto tentava aumentar sua velocidade movendo seus pés mais rápido. Solta e os outros assistiram à cena à distância. Parece que algo está acontecendo no bosque terrano, ele murmurou para si mesmo. Ele lentamente levantou a mão e disse, vai e salve aquela garota. Além disso, não mate as pessoas que a estão perseguindo. É melhor perguntar a todos. Sou vós. Sou vós. As bruxas desapareceram de suas posições. Eles chegaram rapidamente na frente da garota e dos 4 homens. As bruxas não disseram nada. Em vez disso, avançaram e rapidamente lançaram um ataque aos homens com 4 braços. Dengue! 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 A lacuna de poder era muito grande, então as bruxas facilmente derrubaram seus alvos. Vendo esta cena, a garota caiu de bunda com os olhos arregalados. Ela nem sabia por que essas pessoas decidiram salvá-la. Não, essas pessoas não a atacaram porque sabiam que ela não resistiria, ao contrário dos homens com 4 braços. Quem são vocês? Ela perguntou em um tom trêmulo. Não se preocupe, não vamos te machucar, claro, desde que coopere conosco. Então, você pode nos dizer o que está acontecendo aqui? A garota se encolheu ao ouvir a voz. Ela se virou e viu um homem sentado em um galho de uma árvore. No momento em que viu o homem, seus olhos se arregalaram de medo e seu instinto gritava com ela, dizendo-lhe para fugir.
Solta simplesmente sorriu ao perceber o medo profundo nos olhos da garota.